Deus vos abençoa. Partilha já o vídeo. Papai Edo partilha o vídeo. Convida as pessoas para se conectar conosco. Hoje é domingo, dia 31. É o dia de adoração. Esse Deus nos protegeu durante o mês inteiro. Quer dizer, neste domingo, vamos adorar o nosso Deus e vamos reconhecer a sua bondade na nossa vida. Deus tem melhor pra mim. Ele deu o melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. O que perdido foi. O que perdido foi. Não se compara com o que adivinha. Não se compara com o que adivinha. Não. Não se compara com o que adivinha. Oh, Deus é melhor. Deus tem melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. O que perdido foi. Não se compara com o que adivinha. Não se compara com o que adivinha. Não se compara com o que adivinha. Senhor,
Deus vos abençoa. Que Dieu vous bénisse. Estamos conectados neste momento. Nous sommes connectés en ce moment. Estamos em pleno culto. Nous sommes en plein culte. E estamos ainda a adorar o nosso Deus. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. E o Deus que nos deu a força. Lui qui nous a donné la force. O Deus que permitiu para nós ver o dia de hoje. C'est Dieu qui a permis que nous. Então, se conecta conosco neste momento. En ce moment. E partilha também o vídeo. Et tu peux partager déjà les vidéos. Partilha o link. Tu peux partager le link. Nos seus amigos. Avec tes amis. Nos seus familiares. Para participar neste culto. Participer dans ce culte. Bom. Deus te abençoa. Partilha o vídeo. Convida as pessoas para se conectar. Papai Seca também partilha o vídeo. Jesus não mudará. Jesus não mudará. Ele é para sempre o mesmo. Jesus não mudará. Jesus não mudará. Jesus não mudará. Ele é para sempre o mesmo. Jesus não mudará. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, cantons Alléluia. Cantons Alléluia. Elle est placée o mesmo. Jesus não mudará. Adora o teu Deus. Ele não muda. Jesus não mudará. Ele é para sempre o mesmo. Jesus não mudará. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ele é para sempre o mesmo. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Il est toujours le même.
changé. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia, l'agneau. Chantons Alléluia. Elle est toujours le même. Jésus ne change pas. Servo de Deus divulga, partilha o link nos teus grupos para abençoar o povo de Deus nesta manhã. Ele que nos concedeu a vida para nós ver o dia de hoje. Entra na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Ele habita no meio do louvor do seu povo. Pasteur, je peux vous partager vidéo pour permettre também aos outros para participar nesse encontro. Que Dieu te bénisse pour le grand travail que tu es en train de faire. On voit des signes et des confirmations. Oh Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh. Partagez vidéo, partagez vidéo. Chegou o momento de ouvir a palavra de Deus. Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. E a Bíblia diz, ele habita no meio do louvor do seu povo. La Bible dit qu'il habite au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Amen. É bom para nós adorar o nosso Deus. Il est bon que nous adorons notre Dieu. Ele que permitiu para nós ver o dia de hoje. Lui qui a permis afin que nous voyions la journée d'aujourd'hui. No momento que os outros neste momento estão nos hospitais. Au moment où les autres se retrouvent dans les hôpitaux. Neste momento que nós estamos aqui no culto. En ce moment où nous sommes dans ce culte. E temos as pessoas que estão entrando nas casas mortuárias. Nous voyons des gens qui entrent dans les maisons mortuelles. Alléluia. Amen. Então, é pela graça que nós vimos o dia de hoje. C'est par la grâce que nous voyons la journée d'aujourd'hui. E nesta manhã queremos partilhar um sujeito muito capital. Et ce matin, nous voulons partager un sujet vraiment capital. Que vai nos ajudar. Qui va nous aider. Enquanto que o Cristo ainda não veio buscar a igreja. Au moment que Christ n'est pas encore venu à la recherche de l'église. Então são os elementos que vai nos ajudar para nós ter uma vida de sucesso. Ce sont les éléments qui vont nous aider à avoir une vie de succès. Amen. Amen.
Eu te convido no livro de Mateus. Je te convite dans le livre de Matthieu, Capítulo 5. chapitre 5, No seu versículo 13 até 16. dans ces versets 13 jusqu'à 17. Prepara o seu caderno, 16. Prépare ton cahier jusqu'à 16. Estamos em pleno culto. Nous sommes en plein culte. Se comporta na forma que você não se comporta quando está dentro da igreja. Comporte-toi de la même manière que tu comportes lorsque tu es dans l'église. E Deus quer falar contigo nesta manhã. Et Dieu veut parler avec toi ce matin. Amém. Amen. E a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído La Bible dit que mon peuple est détruit por falta do conhecimento. pour manque de connaissance. Amém. Amen. Então, abra sua Bíblia Ouvre ta Bible no livro de Mateus, dans le livre de Matthieu, no seu capítulo 5. dans son chapitre 5. Vamos pegar o versículo 13. Nous allons prendre le verset 13. Vamos descendo rápido. Nous allons descendre rapidement. Fizemos a nossa leitura. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salara-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors de piétiner. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, si ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amen. Amém. Amen. Nesta manhã, Ce matin, queremos falar sobre os elementos. nous voulons parler sur les éléments Chave les éléments clés que facilita uma vida de sucesso. qui facilitent une vie de succès. Amém. Amen. Nós todos aqui neste mundo, Nous tous dans ce monde, pouco importa a área que você se encontra, peu importe le milieu où tu te retrouves, precisamos de ver o êxito nas nossas vidas. nous précisons de voir l'effet dans nos vies. Precisamos de ver êxito nas nossas vidas, sucesso. Nous précisons de voir le succès dans nos vies. Seja os políticos, Que ce soit les policiers, seja os pastores, que ce soit les pasteurs, seja os estudantes. que ce soit les étudiants, Quer dizer, nós todos aqui neste mundo nous tous dans ce monde, precisamos ou gostamos de ver o sucesso no que nós estamos a fazer. nous précisons ou nous aimons voir le succès dans ce que nous faisons. Nós todos precisamos de ver as coisas que nós estamos a fazer para correr bem. Nous tous, nous précisons de voir que les choses que nous sommes en train de faire, qu'elles aillent bien. Aleluia. Amém. E esta pregação Et cette é prédication para os cristãos. est pour le chrétien. Aleluia. Amen. É para os cristãos nascidos de novo, Et pour les chrétiens qui
sont naissés de nouveau. Nés de nouveau. Qui sont nés de nouveau. Amen. 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 Papa Edo nous ajuda a partilhar o vídeo no grupo. Papa Edo, tu peux partager les vidéos dans le groupe. Para facilitar também os irmãos para se conectar neste culto. Pour faciliter les autres frères afin de se connecter. Obrigado pela compreensão, servo de Deus. Merci pour la compréhension. Aleluia. Amen. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. Vocês são o sal do mundo. Vous êtes le sel de la terre. Aleluia. Amen. E esse versículo Ce verset não tem nada a ver com os pagãos. n'est pas à voir avec les païens. Esse versículo tem a ver com os cristãos. Ce verset a à voir avec les chrétiens. E a Bíblia diz o seguinte: Et la Bible dit ceci. Vocês Vous são o sal do mundo. sont le sel de la terre. Mas se o sal perder as suas qualidades, Si le sel perd sa saveur, poderá novamente salgar. salera-t-il mâche? Já não presta para nada, Ce sel ne vaut plus rien, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passar. il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Aleluia. Amém. Quer dizer, a Bíblia está a nos mostrar que nós, os cristãos, C'est-à-dire que la Bible est en train de nous expliquer, nous chrétiens, no intermédio de nós, pour notre intermédiaire, o mundo vai reconhecer que existe doit comprendre qu'il existe Dieu dans nos vies. o sucesso Le succès na vida de cristão dans la vie d'un chrétien é muito importante. est très important. Porque Deus nos colocou aqui no mundo como uma referência. Parce que Dieu nous a mis ici sur cette terre comme une référence. Aleluia. Amém. Se você acompanhar esta leitura, Si tu as bien accompagné la lecture, no livro de Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16, Cristo está nos colocar como a referência neste mundo. Christ nous met comme référence ici sur cette terre. Ouça o que ele falou no versículo 16. Écoute ce qu'il dit dans le verset 16. Ele falou o seguinte: Il a dit ceci. do mesmo modo, faça brilhar a vossa luz diante de toda a gente, C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, para que veja as vossas boas ações pour qu'ils voient les biens que vous faites e dê louvor ao vosso Pai que está nos céus. et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Aleluia. Amém. 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 Quer dizer, você cristão, C'est-à-dire, toi chrétien, a tua vida ta vie, tem que levar as pessoas que não conhecem Deus para vir conhecer o teu Deus. ta vie doit lever les autres qui ne créent pas Dieu afin de croire en Dieu. Aleluia. Amém. Os elementos-chave Les éléments clés que facilitam uma vida de sucesso. qui facilitent une vie de succès. Se você quer ver o êxito na tua vida, Si tu veux voir le succès dans ta vie, se você quer ver o êxito no teu ministério, si tu veux voir le succès dans ton ministère, se você quer ver o êxito no teu estudo, si tu veux voir le succès dans tes études, quer dizer, em todos os domínios da vida. c'est-à-dire dans tout le domaine de la vie. Aleluia. Amen. Precisamos de ter caráter. Nous précisons d'avoir un caractère. Aleluia. Amen. Na vida, Dans la vie, se você quer marcar a história, si tu veux marquer une histoire, se você quer ter êxito na sua vida, tu veux avoir le succès dans ta vie, você tem que criar caráter sua. tu dois créer un caractère personnel. Aleluia. Amém. O caráter na vida de uma pessoa é muito importante. Le caractère dans la vie d'une personne est très important. Segundo as normas bíblicas. Selon les normes bibliques. Aleluia. Amen. Amém. Amém. Porque nós aqui neste mundo, os cristãos, Parce que nous, dans ce monde chrétien, só estamos aqui como uma referência. nous sommes ici comme une référence. Quer dizer, a tua vida tem que ser acompanhada com muito êxito. C'est-à-dire que ta vie doit être accompagnée avec des succès. Aleluia. Amen. Tudo que você vai fazer Tout ce que tu feras junto com Cristo ensemble avec Christ tem que produzir os resultados. doit produire les résultats. Aleluia. Amen. Aqui neste mundo, Dans ce monde, o gosto de viver neste mundo, l'amour de Le vivre goût, dans le goût, le le goût. goût de vivre dans
Amém. Nós, como os cristãos, Nous, comme chrétiens, precisamos de ver os resultados positivos nous précisons de voir les résultats positifs no que nós estamos a fazer. en ce que nous faisons. Porque nós temos Cristo. Parce que nous avons Christ. O sal Le sel costuma dar sabor. donne sa saveur. Aleluia. Amém. O sal Le sel costuma dar sabor na comida. donne la saveur dans la nourriture. Sem sal, Sans le sel, a comida não tem gosto. la nourriture n'a pas de goût. E agora a Bíblia te compara como o sal do mundo. Et la Bible te compare comme le sel dans ce monde. Quer dizer, a tua presença aqui neste mundo C'est-à-dire ta présence dans ce monde vai dar gosto no mundo. donnera le goût dans ce monde. Aleluia. Amém. Porque você é cristão. Parce que tu es chrétien. Amém. Amém. Tem que descobrir Tu dois découvrir que você, Deus te colocou aqui neste mundo que Dieu t'a mis sur cette terre para você dar gosto nas pessoas. pour donner le goût aux gens. Aleluia. Amém. Você não pode viver aqui neste mundo Tu ne peux pas vivre dans ce monde sem dar gosto das pessoas. sans toutefois donner le goût aux gens. Aleluia. Amém. Se não estás a descobrir Si tu ne découvres pas cela, que você é uma pessoa segundo Mateus que tu es une personne selon Matthieu 5:13, 5, verset 13, você tem que dar gosto aqui neste mundo. tu dois donner le goût dans ce monde. O sucesso nos pertence. Le succès nous appartient. Junto com Cristo, a Bíblia diz o seguinte: junto com Deus vamos fazer as proezas. La Bible dit qu'ensemble avec Dieu nous ferons des exploits. Aleluia. Amém. 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 Cristão que está nos acompanhando. Chrétien qui me suit. As proezas é para nós os cristãos. Les exploits est pour nous chrétiens. Nós não podemos entregar o nosso papel na mão dos mágicos. Nous ne devons pas donner. Aleluia. Amém. Nós não podemos deixar o lugar Nous ne pouvons pas laisser le lieu, que Deus nos deu ce que Dieu nous a donné, na mão dos mágicos para reinar. dans les mains des magiciens pour régner. Non. Aleluia. Amém. O sucesso é para nós. Le succès nous appartient. Aleluia. Amen. Vamos avançar rápido Nous allons avancer rapidement. para o primeiro elemento. Pour le premier élément, Para você ter sucesso na sua vida, pour avoir le succès dans ta vie, você como cristão, toi comme chrétien, porque essa pregação é diretamente para os cristãos. parce que cette prédication est directement pour les chrétiens. Aleluia. Amen. Nós temos nosso texto de base, Nous avons notre texte de base, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Aleluia. Amen. Primeiro elemento. Le premier élément, Faz favor, você que está nos acompanhando, aponta isso. toi qui nous accompagne, prends bonne note. Aleluia. Amen. As coisas não acontecem por acaso. Les choses ne s'accomplissent pas par hasard. Aleluia. Amen. É questão para a gente se preparar, trabalhar, para amanhã ver o êxito. C'est question de travailler pour voir demain le succès. O próprio Deus, Dieu, o próprio Deus le propre Dieu, levou tempo de trabalhar para que nós hoje vejamos o mundo que nós estamos a ver. il a pris le temps pour travailler afin que nous voyions ce que nous sommes en train de voir. E cristão tem que ter caráter. Un chrétien doit avoir un caractère. Nos acompanha, você vai entender. Accompagne-nous et tu vas comprendre. O primeiro elemento Le premier élément, para você ter sucesso na tua pour vida avoir le succès dans ta vie, é a integridade. c'est l'intégrité. Aleluia. Amen. Para você ter sucesso na tua vida, Pour que tu aies le succès dans ta vie, é uma pessoa íntegra. tu dois être une personne intègre. Aleluia. Amém. Uma pessoa reta. Tu dois être une personne correcte. Aleluia. Amém. Aponta 1 dos Reis, capítulo 9, verso 4 a 5. Premier de Reis, chapitre 9, verset 4 jusqu'à 5. Se você quer ter êxito na sua vida, Tu veux avoir le succès dans ta vie. primeiro elemento que você tem que saber, Le premier élément que tu dois connaître, você tem que ser uma pessoa íntegra. tu dois être une personne intègre. Aleluia. Amém. A integridade L'intégrité te ajuda para você ter uma vida de sucesso aqui nesta terra. t'aide
à avoir une vie de succès ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe. Nós, os filhos de Deus, nous, enfants de Dieu, aqui nesta terra, ici sur cette terre, precisamos de educar o mundo. Nous precisons d'éduquer le monde. Que nós temos Deus verdadeiro. Que nous avons un Dieu, un vrai Dieu. Alléluia. Amen. O sucesso não é para os mágicos. Le succès, c'est pas pour les magiciens. O sucesso é para nós, os salos do mundo. Le succès, c'est pour nous, le sel du monde. Alléluia. Amen. Mas os elementos que eu estou aqui a te explicar, mais les éléments que je suis en train de t'expliquer ici, é muito capital se você quer ver um sucesso na sua vida. C'est très capital si tu veux voir le succès dans ta vie. Quando se fala da integridade, lorsque nous parlons de l'intégrité, nós estamos a ver uma palavra e nós estamos a ver uma pessoa. Nous voyons une personne que as suas ações, que ses actions confirma o que ele fala. Confirme ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen. Uma pessoa reta, une personne correcte, ele luta para cumprir o que ele promete nas pessoas. Et il lutte pour assurer ce qu'il promet aux gens. Alléluia. Amen. Vou dar exemplo normal aqui. Je vais donner un exemple normal ici. Amen. Amen. Mesmo nas empresas que nós trabalhamos. Même dans les entreprises que nous travaillons. Mesmo nas igrejas que nós estamos a dirigir. Même dans les églises où nous dirigeons. Nas nossas voltas. Au notre entour. Se nós temos pessoas retas. Si nous avons des personnes correctes. Direitos. Que o que ele fala. Ce qu'il dit. Confirma aquilo também pelas suas ações. Il confirme cela avec ses actions. E essas pessoas recebem sempre muitas oportunidades. Et cette personne reçoit toujours beaucoup d'opportunités. A integridade te ajuda para você encontrar as oportunidades que vai te ajudar para você ir longe na vida. L'intégrité t'aide à avoir d'opportunités qui va te lever à avoir le succès dans ta vie. Temos muitos cristãos. Nous avons beaucoup de chrétiens. Que oram muitos. Ils prient beaucoup. Mas o que eles falam, mais ce qu'ils parlent, com as suas palavras, avec ses paroles, não conjuga. Ça ne conjugue pas. Alléluia. Amen. Aquilo leva as pessoas. Cela lève les gens. Para ter o receio de te puxar. Avoir peur pour te proximer. Alléluia. Amen. O que permite as pessoas para te puxar. Ce qui permet aux gens de s'attacher à toi. O que leva as pessoas para abrir as portas para ti. Ce qui lève les gens afin d'ouvrir les portes. É a sua integridade. C'est ton intégrité. Alléluia. Amen. Quando você está bem direto. Lorsque tu es direct. Queremos comunhão. Ça peut te plaire ou non. Sem a oração. Sans la prière. As portas do sucesso vai se abrir na tua vida. La porte de succès vont s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Amen. Apontaste 1 dos Reis, capítulo 9, 4, 5. A pris bonne note, 1er de Roi, chapitre 9, verset 4 jusqu'au 5. Amen. Amen. Vamos avançar. Nous allons avancer. O segundo elemento. Le deuxième élément. Para você ter sucesso na tua vida aqui nesta terra. Pour avoir le succès dans ta vie ici sur cette terre. É a fidelidade. La fidélité. Alléluia. Amen. A fidelidade. La fidélité. O que significa a fidelidade? C'est quoi la fidélité? A fidelidade é o respeito total. La fidélité, c'est le respect total do teu engajamento perante ao outro. De ton engagement devant un autre. Alléluia. Amen. 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 É o respeito total. C'est le respect total do teu engajamento perante outras pessoas. De ton engagement devant d'autres gens. Alléluia. Amen. Você não pode ter sucesso na tua vida. Tu ne peux pas avoir le succès dans ta vie. Se você não é fiel. Si tu n'es pas fidèle. Alléluia. Amen. A fidelidade. La fidélité. Paga. Paye. Alléluia. Amen. A fidelidade. La fidélité. Garante também a promoção na vida. Garantit la promotion dans la vie. Em todos os domínios. Dans tous les domaines. Todas as pessoas fiéis. Toutes les personnes fidèles. Tem sempre recompensa na vida, Senhor. Ils ont toujours la récompense dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aponta 1 de Coríntios. Prends bonne note. 1er de Corinthiens. Capítulo 4, verso 2. Chapitre 4, verset 2. Mateus. Matthieu.
Capítulo 25, verso 14. Chapitre 25, verset 14. Aleluia. Amen. Para você ter um êxito na vida. Pour avoir les succès dans la vie, Andreas, partagez a vidéo. Andreas partage le vidéo. Amen. Amen. Para você ter um êxito na vida, Pour avoir le succès dans la vie, você deve ser uma pessoa fiel. tu dois être une personne fidèle. No local do serviço, seja fiel. Dans le local de service, tu dois être fidèle. Na escola, seja fiel. À l'école, sois fidèle. Na igreja, seja fiel. À l'église, sois fidèle. Aleluia. Amen. Vou começar na igreja. Je vais commencer par l'église. Muitas pessoas nas igrejas Beaucoup de gens à l'église, lutam à procura de cargo ou posto dentro da igreja. ils cherchent à avoir une charge dans l'église. Aleluia. Amen. O que vai permitir para você se aproximar ao lado do pastor, Ce qui va t'aider afin que tu t'approximes près o que du vai te pasteur, ajudar para você se aproximar ao lado do teu diretor, ce qui va t'aider à t'approximer aux côtés de ton directeur, não é a tua beleza, ce n'est pas ta beauté. não é as orações que você costuma fazer, Ce ne sont pas les prières que tu fais, mas é a fidelidade que você está a mostrar mais c'est la fidélité que tu montres na pessoa que está na sua frente. devant la personne qui est devant toi. Aleluia. Amen. Quer dizer, é a fidelidade C'est-à-dire la fidélité. é você respeitar o engajamento que você tomaste perante outra pessoa. C'est juste respecter l'engagement que tu as fait devant l'autre. Quando você respeita o engajamento que você fizeste, Lorsque tu respectes l'engagement que tu as fait, você vai ser promovido. tu seras promover. Aleluia. Amém. Quer dizer, a fidelidade é muito importante nas nossas vidas para nós ter sucesso em tudo que nós estamos a fazer. C'est-à-dire que la fidélité est très importante dans nos vies pour qu'on ait le succès dans tout ce qu'on est en train de faire. Aleluia. Amém. Muitos cristãos pensam Beaucoup de chrétiens pensent, que de tanto beaucoup prier, as coisas vão começar a acontecer por si. les choses vont s'accomplir de soi-même. Não. Non. Aleluia. Amen. O que nós estamos a falar aqui, Ce que nous sommes en train de dire, encontramos aquilo na Bíblia. nous avons rencontré cela dans la Bible. Estamos a dar também as referências bíblicas. Nous donnons aussi des références bibliques. Aleluia. Amen. A fidelidade vai te ajudar. La fidélité va t'aider. Quando você é fiel com o teu pastor Lorsque tu es fidèle à ton pasteur e estás a respeitar os teus engajamentos, et tu respectes tes engagements, aleluia, Amém. aquela fidelidade vai te promover. cette fidélité va te promouvoir. Você vai ter sucesso no tudo que você vai fazer. Tu auras le succès dans tout ce que tu feras. Aleluia. Amém. E a fidelidade paga. Et la fidélité paye. Todas as pessoas que foram fiéis com Deus Tous ces gens-là qui ont été fidèles à Dieu, no Antigo Testamento, dans l'Ancien Testament, vimos como é que Deus se manifestou na vida deles. nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. E vimos também como é que Deus lhe deu as recompensas aqui ainda na terra. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu les a payés ici sur cette terre. Aleluia. Amém. Nós também no nosso tempo atual, Nous aussi, dans notre temps actuel, nós que estamos a ser fiéis com Deus, nous qui sommes fidèles à Dieu, Deus está a continuar a se manifestar na nossa vida. Dieu continue à se manifester dans nos vies. Aleluia. Amém. O que nós estamos a beneficiar aqui na terra, nós como cristãos, Ce que nous bénéficions ici sur cette terre, nous comme chrétiens, tem a ver com a fidelidade que nós temos com Deus. ça a à voir avec la fidélité que nous avons devant Dieu. Estamos a continuar e a cumprir os nossos engajamentos que nós falamos no dia que nós fomos batizados. Et nous sommes en train de continuer dans notre engagement dès le jour que nous avons été baptisés. Se está conosco, diga amém, 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 amém. Amen, amen, amen. Amém. Mexa a pessoa que está no seu lado. Bouge la personne qui est à tes côtés. Lhe fala, acompanha essa pregação. Qui lui accompagne cette A prédication. tua libertação tem a ver com a mensagem desta manhã. La libertation a à voir avec la prédication de ce matin. Nesta manhã você não precisa da oração. Ce matin, tu n'as pas besoin de la prière. Você precisa de ouvir a palavra. Tu as besoin d'ouvrir la parole. Porque a Bíblia diz, Parce que la Bible dit, nas suas angústias, dans tes angoisses,
clamar a Deus. Ils ont appelé Dieu. E Deus mandou a palavra Dieu a envoyé la parole para lhe libertar. pour les libérer. E a palavra desta manhã Et la parole de ce matin veio diretamente para te libertar est venue pour te libérer. na ignorância que anda na tua mente. Dans l'ignorance qui bouge ta tête. Amen. Amen. Passamos no terceiro elemento, Nous passons au troisième point. a justiça La justice ou direito. ou le direct. Aleluia. Estamos no livro do Jó, capítulo 1, verso 1 a 3. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1 jusqu'au 3. Aleluia. Amém. Aponta só os versículos. Amém. Amen. Temos aí alguns versículos que nós vamos fazer a leitura. Tu peux prendre juste bonne note parce que nous avons les versets que nous allons lire. Amém. Amen. Para você ter o êxito na tua vida, Pour que tu aies le succès dans ta vie, você tem que saber praticar a justiça. tu dois savoir pratiquer la Alléluia. justice. Amen. Tem que ser direito. Tu dois être direct. Aleluia. Amen. Quando o outro não tem razão, não lhe dá razão. Lorsque l'autre n'a pas raison, ne lui donne pas la raison. No negócio que você está fazendo com os outros, Dans les business que tu fais avec les autres, aleluia, Amen. usa a justiça. Utilise la justice. Aleluia. Amen. A tua justiça La justice vai te ajudar para você ter êxito na vida. va t'aider afin que tu aies le succès dans ta vie. Vai te ajudar para você progredir na vida. Va t'ajouter à progresser dans ta vie. As pessoas não progredem por acaso ou por azar. Les personnes ne progressent pas par hasard, non. Existem os caráteres que a gente tem que implementar. Il existe les caractères que les gens doivent appliquer. Aquele caráter que vai te ajudar para você ter o êxito. Ce caractère t'aidera à avoir le succès. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Jó, Job, capítulo 1, verso 1 a 3. chapitre 1, verset 1 à 3. A Bíblia está a relatar a história desse senhor. La Bible est en train de parler de l'histoire de ce monsieur. Nos ajuda aí rápido aí na leitura portuguesa, rápido. Jó, capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Ouviste o que a Bíblia diz? Tu as entendu ce que la Bible Quer dit? dizer, papá, mamá, Papa, maman, a sua honestidade, dans ton honnêteté, a sua justiça ta justice vai levar as pessoas para falar de ti. lèvera les gens pour parler de toi. Quando as pessoas falam bem de ti, Lorsque les gens parlent bien de toi, automaticamente automatiquement, a tua vida vai ser promovida. ta vie sera promovée. Continua. Temia a Deus Temia a Deus. e procurava não fazer nada que fosse errado. Ouviste o que a Bíblia diz? Tu as entendu ce que la Bible dit? E a Bíblia diz que o Jó não fazia nada de errado, que não agradava a Deus. Quer dizer, ele era uma pessoa justa, La Bible dit direito, honesto. La Bible dit que cet homme était juste et respectait la parole. Il n'a pas péché devant Dieu parce qu'il était juste, honnête. Aleluia. Amen. Papa, mamá, Papa, maman, você não pode esperar sucesso na tua vida tu ne peux pas attendre le succès dans ta vie enquanto que você não pratica a justiça. au moment où tu ne pratiques pas la justice. Aleluia. Amen. Deus é Deus. Dieu est Dieu. Ele está por atrás das suas palavras. Il est derrière ses paroles. Se você quer se encontrar com Deus, Si tu veux te rencontrer avec Dieu, não vai lhe procurar nas profecias. ne le cherche pas dans les prophéties. Não vai na montanha. Ne monte pas à la montagne. Não vai em Jerusalém Ne pars pas en Jérusalem a ser batizado lá no Rio Jordão. pour être baptisé dans le riz Jourdain. Não, Deus não está lá. Dieu n'est pas là-bas. Ele está dentro da sua palavra. Mais dedans de sa parole. Aleluia. Amém. Quer se encontrar com Deus? Vai ter com Ele na sua Si palavra. tu veux te rencontrer avec Dieu, va dans ses écritures. Ele está por atrás da sua palavra. Il est derrière sa parole. Aleluia. Amen. Papa, maman, Não perde o teu tempo. ne perds pas ton A temps. Bíblia diz: nós somos sal da La terra. Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Devemos dar gosto nas pessoas que nós somos cristãos. Nous devons donner le goût aux gens que nous sommes chrétiens. Devemos levar uma vida de sucesso aqui na terra. Nous devons lever une vie de succès ici sur cette terre. Mesmo Pedro perguntou a Cristo: Même Pierre a
questionné Christ. Falou Cristo. Il a dit Christ. Aleluia. Amen. E Pedro era mais velho de Cristo, segundo a idade. Pierre était âgé que Christ, selon l'âge. Aleluia. Amen. Agora imagina um jovem de 30 anos. Imagine un jeune de 30 ans. Pegou o mais velho porque não segue-me. Il appelle un vieux, il dit, suis-moi. Deixa o que estava a fazer, segue-me. Laisse ce que tu es en train de faire, suis-moi. Enquanto que o Pedro dependia da pesca. Au moment que Pierre dépendait de la pêche. Mas o Cristo faz que deixa a pesca dos peixes. Christ lui dit, laisse de pêcher les poissons. Segue-me. Amém. Me suis. Aleluia. Amen. Vê esse jovem de 30 anos a chamar o mais velho para lhe seguir. Regarde ce jeune de 30 ans a appelé un vieux pour le suivre. Aleluia. Desse. Un jour de cela, O mais velho falou o seguinte: Cristo, le vieux dit, Christ, você sabe que eu dependia do peixe? tu sais que je dépendais des poissons. A minha família comia no trabalho que eu estava a fazer. Ma famille s'alimentait au travail que je faisais. Agora você está me falando para deixar aquilo, vou viver como? Et toi, tu me dis d'abandonner cela. Comment est-ce que je veux vivre? Aleluia. Amen. Papa, Papa, mamã, maman, jovem, jeune, fala ainda nesta manhã eu sou uma pessoa abençoada. nesta manhã eu sou uma pessoa abençoada. Aleluia. Amen. Cristo olhou, Christ regardait. ele falou: mais velho, Il a dit, vieux, não cometeste erro. tu n'as pas commis l'erreur. Eu também não cometi erro de te chamar. Je n'ai pas aussi commis d'erreur lorsque je t'ai appelé. O teu sucesso Ton succès se encontra em mim. se rencontre en moi. Aleluia. Amen. Aqui nesta terra Ici sur cette terre, vão receber dobros. vont recevoir le double. Aleluia. Amen. Lá no céu, Là dans le ciel, o teu nome também está escrito no livro da vida. ton nom est aussi écrit dans le livre de la vie. Aleluia. Amen. Papa, mamã, Papa, maman, você que está nos acompanhando, toi qui nous suis en ce moment, nós ainda não subimos no céu. nous ne sommes pas encore montés dans le ciel. Enquanto que estamos aqui na terra, Au moment où nous sommes encore ici sur cette terre, devemos refletir. nous devons réfléchir. Não, refletir não, mas refletir dá a imagem. Nous devons donner l'image, réfléchir. Refletir. Hein? Amém? Amen. A imagem do céu. Nous devons réfléchir l'image du ciel. Aleluia. Amen. Nós ainda não fomos no céu. Nous ne sommes pas encore partis dans Amen. le ciel. Amen. Mas como os nossos nomes já estão escritos no livro da vida, Mais comme nos noms sont écrits dans le livre de la vie, aqui na terra, ici sur cette terre, a nossa luz tem que iluminar os nossos familiares. Amém. notre lumière doit illuminer notre famille. Aleluia. Amen. Se você pegaste no verso 15 do capítulo 5 de Mateus, Si tu prends le verset 15 du chapitre 5 de Matthieu, olha o que a Bíblia diz. écoute ce que la Também Bible não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se mais num lugar e que alumine bem a todos os que estiverem em casa. Aleluia. Amen. Quer dizer, você como cristão, C'est-à-dire toi comme chrétien, você é a referência. tu es la référence. O teu negócio tem que produzir lucro. Ton business doit produire de l'intérêt. O teu ministério tem que ir à frente. Ton ministère doit aller en avant. Aleluia. Amen. Mas precisa de ter. Você tem que ser uma pessoa honesta. Tu dois être une personne honnête. Honesto perante Deus. Honnête devant Dieu. Honesto perante as pessoas. Honnête devant les gens. Ali as coisas vão se abrir. Là, les choses, les portes vont s'y ouvrir. Aleluia. Amen. E as pessoas vão continuar sempre a falar de ti. Et les gens continueront à parler de toi. Pouco importa as críticas. Peu importe les critiques, Porque o mundo não gosta das pessoas que estão honestas. parce que le monde n'aime pas les gens qui sont honnêtes. Quando você aplica a justiça, Lorsque tu appliques la e as justice, pessoas vão querer falar mal de ti. les personnes vont chercher te salir. Ele está pensando o quê? Ils pensent quoi Ele celui-là? está pensando o quê? Ils pensent quoi Nós celui-là? não podemos fazer isso. Nous ne pouvons pas faire cela. Papa, a vida é feita pelos caráter. Papa, la vie est faite par le caractère. Você que é servo de Deus, Toi qui es serviteur de Dieu, você que é um cristão, toi qui es chrétien, tem que criar um caráter
dos cristãos dentro de ti. Tu dois créer le caractère de chrétien en toi. Deixa de ser mais fácil. Tu dois laisser de ser facile. A vida pertence às pessoas duras. La vie appartient aux gens durs, As pessoas que têm caráter. aux hommes qui ont des caractères. Passamos no quarto elemento. Nous passons au quatrième élément. Para você ter êxito na sua vida, Pour avoir les succès dans ta vie, você tem que haver uma disciplina na tua vida. tu dois avoir la discipline dans ta vie. Aleluia. Amen. Papa, mamã. Amen. A disciplina na nossa vida é muito importante. La discipline dans nos vies est très importante. Amém? Amen. O que é a disciplina? C'est quoi la discipline? A disciplina é a capacidade La discipline, c'est la capacité de impor-se, mettre mettre ritmo a seguir, un rythme à suivre, apesar das circunstâncias. quelles que soient les circonstances. Aleluia. Amen. Me entendeste bem? Tu as bien suivi? Vou repetir. Je vais reprendre. Temos a paciência. Nous avons la patience. O povo de Deus tem que ouvir muito a palavra. Le peuple de Dieu doit comprendre ou entendre beaucoup la parole. Amém? Amen. Porque a igreja cresce na palavra. Parce que l'Église croit avec la parole. A igreja que não prega a palavra, as pessoas vão ter a dificuldade de crescer. Les églises qui ne fassent pas de prédication, l'Église aura des difficultés pour croître. Devemos levar mais tempo a pregar a palavra. Nous devons lever le temps à enseigner. O tempo que a Bíblia nos fala Le temps que la Bible nous parle já chegou. est déjà arrivé. Onde que as pessoas vão ficar com sede da palavra. Où les gens auront l'envie de La fé, soif. la soif de la parole. Aleluia. Amen. Então devemos levar mais tempo pregar a palavra. Nous devons prendre le temps pour prier. Amém. Amen. Devemos ver a disciplina na sua vida. Tu dois avoir la discipline dans ta vie. Se você quer ter sucesso na tua vida, Si tu veux avoir le succès dans ta vie, tem que ter a disciplina. tu dois avoir la discipline. Temos dois tipos de disciplina. Nous avons deux types de discipline. Temos autodisciplina. Nous avons l'autodiscipline, Quer dizer, uma disciplina que você próprio colocaste na tua vida. c'est-à-dire une discipline que toi-même tu as mis dans ta vie. Quer dizer, criaste ritmo sua C'est-à-dire tu as créé un rythme que personnel você vai seguir. que tu dois suivre. Temos outra disciplina. Nous avons autre discipline, A disciplina que nós encontramos nos locais do serviço, na escola, na igreja. la discipline que nous rencontrons dans le locaux de service Quer dizer, à l'école. as regras que vocês todos devem seguir. C'est-à-dire les règles que tous devons suivre. Aleluia. Amen. Infelizmente o homem não gosta da disciplina, mas quer chegar à frente. Avec souci, l'homme ne veut pas de la discipline, mais il veut être en avant. Aleluia. Amen. Papa, mamã. Papa, maman, Deus é uma pessoa bem disciplinada. Dieu est une personne vraiment disciplinée. Vê como é que ele criou o mundo. Regarde comment est-ce qu'il a créé. le Ele monde. disciplinou a semana. Il a discipliné la semaine. Primeiro dia vou fazer isso. Le premier jour, je vais faire. Segundo dia vou fazer Le isso. deuxième, je vais faire. Terceiro dia vou fazer Le isso. troisième jour, je vais faire. Quarto dia vou fazer isso. Le quatrième jour, je vais faire. Quinto vou fazer isso. Le cinquième jour. Sexto vou fazer isso. Le sixième, je ferai. Aleluia. Amen. Sétima vou repousar. Et le septième jour, je vais me reposer. Aquilo chama-se a disciplina. Cela, nous appelons cela discipline. Você que está nos acompanhando, Toi qui nous accompagne, cristão que está nos acompanhando, chrétien qui me suit, você precisa de criar autodisciplina na tua tu vida. précises de créer l'autodiscipline dans ta vie Para você ir à frente na tua vida. pour progrédir dans ta vie. Aponta Provérbio capítulo 20, verso 13. Prends bonne note, Proverbe, Provérbio capítulo 20, verso 13. chapitre 20, verset 13. Aleluia. Amen. Quando você é uma pessoa disciplinada, Lorsque tu es une personne disciplinée, você vai ter sempre o êxito na tua tu vida. auras toujours le succès dans ta vie. Aleluia. Amen. A disciplina La é discipline, uma grande virtude para ter o êxito na vida. c'est une grande vertu pour avoir le succès dans ta vie. O que não faz parte da sua disciplina, Ce qui ne fait pas partie de ta discipline, você não pode fazer. tu ne peux pas faire. Pouco importa as circunstâncias. Peu importe les circonstances.
force. Alléluia. Amen. Nesse quarto ponto da disciplina, Ce quatrième point de la discipline, tiramos aí alguns pontos, nous allons soutirer là quelques points o que vai te ajudar. qui va t'aider. O que você deve disciplinar na tua vida? Qu'est-ce que tu dois discipliner dans ta vie? Eclesiastes capítulo 15, verso 16. Vamos fazer a leitura. Tem que disciplinar o seu tempo. Tu dois discipliner ton temps. Eclesiastes capítulo 5, verso 15 a 16. Quer ter êxito na vida, quer ter sucesso na vida, aprende a disciplinar o teu tempo, ou o seu tempo. Deixa de perder o tempo à toa, com as amizades que não têm lucro, com as pessoas que não têm visão. Eclesiastes capítulo 5, 15 a 16, rápido. Eclesiastes capítulo 5, verso 15 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Isso também é muito triste. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Amém. Amém. Vou fazer a leitura nessa versão. Amém. 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 Eclesiastes capítulo 5, verso 15 a 16. Tem que disciplinar o seu tempo. Olha isso que a Bíblia está nos falando. Também isto é um mal terrível. Da mesma maneira que veio, assim se vai embora. E que vantagem tem aquele que trabalha inutilmente? Está se entendendo? Amém. Papá, não perde o teu tempo nas coisas que não tem lucro, não tem importância. Papa, ne perds pas ton temps avec des choses qui n'ont pas d'importance dans ta vie. Mesmo os brancos, Même les blancs, ele fala o seguinte: il dit ceci. o tempo é dinheiro. Le temps, c'est de l'argent. Aleluia. Amen. O tempo que nós estamos a passar aqui Le temps que nous sommes en train de passer ici, não é o tempo perdido. ce n'est pas un temps perdu. Neste momento, En ce moment, milhares de pessoas beaucoup de gens estão a ser abençoados. sont être bénis. Quer dizer, nós estamos a trabalhar. C'est-à-dire, nous sommes en train de travailler. Metemos nosso tempo em jogo Nous avons mis notre temps en jeu para abençoar as pessoas que estão a precisar da palavra. pour bénir les gens qui précisent la parole. Aleluia. Amen. Verso 16. E passar os seus dias nas trevas a suportar desgosto, doença e irritações. Aleluia. Amen. Aleluia, povo Amém. de Deus. Amen. Quer dizer, tem que saber disciplinar o teu tempo. C'est-à-dire, tu dois connaître, discipliner ton temps. Aleluia. Amen. Mamãe Gisele, aprenda a disciplinar o seu tempo. Maman Gisèle, apprends à discipliner ton temps. Não anda à toa. Ne marche pas. Não senta com as pessoas à toa. Tu ne peux pas s'asseoir avec des gens incrédules. O teu tempo tem que ser bem calculado. Ton temps doit être bien calculé. Aleluia. Amen. Tudo que não tem benefício na sua vida, Tout ce qui n'a pas de bénéfice ici, não dans se ta mete vie, naqueles negócios. ne te mets pas dans ce business. Aleluia. Amen. O mundo que nós vivemos Le monde où nous vivons é um mundo do interesse. est un monde d'intérêt. Começando com o próprio Deus. Commençons au propre Dieu. Aleluia. Amen. Olha isso que ele fala no livro do João, Écoute ce qu'il dit dans le livre de Jean, capítulo 3, chapitre 3, verso 16. verset 16. Ele fala o seguinte: Il a dit ceci. Deus amou tanto o mundo. Dieu a tant aimé le monde. Aleluia. Amen. Entregou. Il a donné. Por que ele entregou? Pourquoi est-ce qu'il a donné? Por que ele deu a oferta? Pourquoi est-ce qu'il a donné cette offrande? O que ele espera daquela oferta? Qu'est-ce qu'il attend de cette offrande? O resgate da humanidade. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Ele deu a oferta Il a donné l'offrande para resgatar a humanidade. pour arracher le monde. Aleluia. Amen. Papa, mamã, Papa, maman, não interpreta mal. n'interprète pas ceci mal. Tem que disciplinar o seu tempo. Tu dois discipliner ton temps. Tudo que não tem benefício na sua vida, Tout ce qui n'a pas de bénéfice
dans ta vie, deixa cair aquilo. Laisse tomber cela. Aleluia. Amen. Não perde o teu tempo. Ne perds pas ton temps. O tempo é contado. Le temps est compté. Aleluia. Amen. Você não pode fazer trabalho em vão. Tu ne peux pas faire un travail en vão. Aleluia. Amen. Está no livro de Eclesiastes. Ça se retrouve dans le livre Capítulo d'Ecclésiaste. 5, verso 15 a 16. Chapitre 5, verset 15 jusqu'à 16. Eu não estou a inventar. Je n'invente pas. Quando você perde o teu tempo, Lorsque tu perds ton temps, aleluia, Amen. sabe o que vai acontecer? Tu sais ce que ça va accomplir? Vai ficar com desgosto na tua vida. Tu n'auras pas le plaisir de ta vie. As doenças, La maladie, as irritações, l'irritation, porque você perdeste tempo com as pessoas inúteis. parce que tu as perdu ton temps avec des gens inutiles. Agora o que vai sobrar na tua vida, Et ce qui va rester dans ta vie, o desgosto, as doenças, maladie, as irritações, irritation, porque você não sabia medir ou controlar ou disciplinar o seu tempo. parce que tu n'as pas su mesurer ou contrôler ou encore discipliner ton temps. Se está nos acompanhando, fala amém, amém, amém. Amen, amen, amen. Segundo, Deuxième point, tem que disciplinar o regime alimentar. tu dois discipliner le régime alimentaire. Eclesiastes capítulo 10, verso 17. Alguém disse, mas pastor, e essas coisas estão na Bíblia? Também comer, tem que disciplinar. Esse pastor está inventando. Não, abra a sua Bíblia, não estou a inventar. Quelqu'un est en train de dire, oh, et ce pasteur, ces choses aussi discipliner la nourriture. Para você ter sucesso na vida, aprenda a disciplinar o teu regime alimentar. Pour avoir le succès dans ta vie, apprends à discipliner ton régime alimentaire. Eclesiastes capítulo 10, verso 17. Ecclésiaste chapitre 10, verset 17. Let's go. Heureux le pays dont le roi est race illustré et dont les ministères mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour se repaître. Mange à temps voulu. Hein? Mange à temps Voulu. Mange à temps Voulu. Eclesiastes capítulo 10, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Mas um país vai bem quando quem governa toma as suas próprias decisões. E as outras autoridades sabem se controlar. Sabe se controlar. Comem na hora certa. Come na hora certa. Pode parar aí. Amém. Amém. Olha só o que a Bíblia está a falar. Amen. Papá, mamã. Papa, maman. O que nós falamos em Kikongo, bidia, bidia. Ce que nous parlons en Kikongo, bidia, bidia. Quando você come toda hora, Lorsque tu manges tout le temps, você vai perder o feeling. tu vas perdre le feeling. Você vai perder a postura. Tu vas perdre la posture. Aleluia. Amém. No sítio que era para nós correr rápido, Lá. você não vai conseguir correr porque você come à toa. Come toda hora. Où nous devons faire une course, tu ne vas pas suivre parce que tu es vraiment rempli. Aleluia. Amém. Que se você não consegue acordar muito cedo porque comer... Imagina ainda. Você está a comer funge lá para as 0 horas. Como é que você vai conseguir acordar? Imagine, Para ir procurar o dinheiro. tu manges le foufou à 0 heure. Comment est-ce que tu vas accorder très tôt matin pour aller travailler? E a Bíblia diz, você tem que comer quando é necessário. La Bible dit que tu dois manger en temps voulu. A temps voulu. Amen. Aleluia. Tem que comer no momento certo. Tu dois manger au temps voulu. Tem que disciplinar o teu regime alimentar. Tu dois discipliner ton régime alimentaire. Você sabia que tem uns alimentos, esses alimentos que nós comemos, mata? Tu sais que la nourriture que nous mangeons peut nous tuer. Aleluia. Amém. Você sabe que essa comida que a gente come mata, estraga a nossa saúde. Tu sais que la nourriture aussi abîme la santé. É por isso. Voilà ce pourquoi. Está nos dar trabalho nos pastores para vos libertar dos demônios que não existem. Tu dois Aleluia. faire le travail au pasteur pour libérer les démons qui n'existent pas. Papá, mamãe, ouça algo que eu te falar algo mais Écoute quelque rápido chose, aqui. écoute Amém. quelque chose. Amen. Quando você come comida pesada, Lorsque tu manges la nourriture pesable,
depois das 21 horas, après 21 heures, você vai ter a dificuldade de dormir. tu auras la difficulté pour dormir. Quando vai subir na cama, Lorsque tu vas monter au lit, vai começar a ver as pessoas te apertar no pescoço. tu verras les gens qui te torturent. Aleluia. Amém. Aquilo não tem nada a ver com os demônios. Ça, ce n'est pas à voir avec les démons. Por quê? Pourquoi? O estômago, quando é para descansar, Parce que l'estomac, lors de se reposer, você não pode colocar os alimentos mais pesados. tu ne peux pas y mettre des aliments pesables. Vai ter problema de respirar na cama. Tu auras le problème de respiration au lit. Aleluia. Amen. Nós recebemos muitos telefonemas. Nous recevons beaucoup des appels. Aleluia. Amém. Pastor, ora para mim. Pasteur, prie pour moi. Estão me apertar. On est en train de me torturer. Aleluia. Amém. Estão te apertar, 22 horas. Oh, mas esse demônio então 22 horas está te apertar como então? À 22 heures, comment ce démon te torture? Primeira noite, fizemos oração. La première nuit, nous avons prié. Segundo. La deuxième nuit. Terceiro. La troisième. Eu falo, não, esse demônio então não estou a entender. Je me dis, non, ce démon, Estamos a expulsar, está sempre a voltar. nous le chassons, il rentre. Eu perguntei na pessoa. Não quero falar nome. J'ai demandé à la personne, je ne vais pas citer son nom. E já comeste? Tu as déjà mangé? Ele falou sim. Il a dit oui. Comeste quê? Qu'as-tu mangé? Aleluia. Amém. Papa. Amém. 21 horas e 45. 21 heures et 45 minutes. Ele comeu fungi com feijão. Il a mangé le boukari avec Aleluia, haricot. de l'haricot. Aleluia. Amém. Papa, mamãe. Amém. Você não vai dormir. Papa, tu ne vas pas dormir. Não vai conseguir respirar. Tu ne vas pas respirer. Aleluia. Amém. Porque, pastor, estou a perder o ar. Estou a perder o ar. Oh, não papa. estás a perder o ar. O fungi que está te Ce estragar. n'est pas de l'air, mais c'est le boukari que tu as mangé. Aleluia. Amém. 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 O limite do jantar. Les limites à la nourriture du soirée. Aleluia. Amém. Não pode passar 20 horas. Tu ne peux pas aller au-delà de 20 heures. Então, expulsamos os demônios do fungi. Nous avons expulsé les démons du foufou. Aleluia. Amém. Aprenda a disciplinar o teu regime alimentar. Apprends à discipliner ton régime E alimentaire. quando você come sem controle, Et quand tu manges sans contrôle, vai ficar com 3 barrigas. tu vas rester avec 3 ventres. Vai ficar com muitas barrigas e vai perder o corpo, a postura estraga-se. Et tu auras des ventres et tu vas abîmer ton... E depois dali vai começar a acusar os demônios. E lá- Porque estão me apertar, me jogaram uma doença. Tô a ficar gordo sem querer. Não. Estás a comer à toa. Amém. Aleluia. Amém. Estás a trocar saia toda hora. E as calças estão a te fugir. Mas não tem dinheiro porque não estás a controlar o seu regime alimentário. Let's go. Aleluia. Amém. Terceiro ponto. Le troisième point, Tem que disciplinar a tua finança. tu dois discipliner ta finance. Enquanto que a tua finança não está seguindo, Ta finance n'est pas disciplinée. você vai ter a dificuldade de cumprir os teus sonhos ou os teus projetos. Tu auras la difficulté pour accomplir tes rêves. Você costuma trabalhar, Tu as l'habitude de travailler. você ganha um dinheiro, Tu gagnes de l'argent. mas você não consegue realizar os teus projetos. Tu ne conviens pas à réaliser tes projets. Isso não é normal. Ça, ce n'est pas normal. Deus está contigo. Dieu est avec toi. O problema não está com Deus. Le problème n'est pas avec Dieu. Eu sou daquele ramo das pessoas Moi, je suis dans le rame des gens que acredita qui créent Cristo em nós, que Christ en nous, a esperança da glória. l'espérance de la gloire. Se você tem Cristo, Si tu as Christ, o diabo não vai ter poder de te bloquear durante toda a vida. le diable n'aura pas le pouvoir de te bloquer durant toute la vie. Non. Você pode sofrer a opressão diabólica, Tu peux souffrir l'oppression diabolique, mas o diabo não pode te travar durante toda a vida aqui nesta terra, não. mais le diable ne peut pas te bloquer durant toute ta vie. Non. Aleluia. Amen. Amém. As certas falhas estão na nossa parte. Il y a quelques erreurs qui est
en nous. Muito de nós, principalmente os cristãos, não sabem disciplinar a sua finança. Beaucoup d'entre nous, principalement les chrétiens, ne savent pas discipliner leurs finances. Papa, maman, Papa, maman, quer te dar três pontos mais rápido. je vais te donner 3 points rapidement. No 100% do dinheiro que você ganha. Dans le 100% de l'argent que tu gagnes. Aleluia. Amen. Primeiro ponto. Le premier point, Você tem que tirar no 100%, tira 10%. dans le 100%, tu dois tirer là 10%, O teu dízimo. qui est le dîme. Aquilo não há discussão. Là, il n'y a pas de discussion. Se tem lapiseira com folha, aponta. Isso vai te ajudar. Si tu as le stylo et une feuille, prends bonne note. Escreve 100%, Écris 100%, 2 pontos, 2 points. traço, Trait, 10%, 10%. dízimo. 10. Aleluia. Amen. Vai ficar com 90%. Tu vas rester avec nos 90%. No 90%, Dans le 90%, tira mais de 10%. tire là 10%. Aquilo são as ofertas que vai te aguentar. Não sei quais são os dias que você tem dos cultos aí durante o mês. Ça, c'est l'argent que tu mettras offrande dans les jours des cultes. Aleluia. Amém. Durante o mês, já reservaste as ofertas que você vai começar a levar na igreja. Durant un mois, tu as déjà réservé les offrandes que tu mèneras à l'église. Aleluia. Amém. Põe terceiro traço. Troisième trait, Escreve 30%. écris 30%. Aleluia. Amen. Vai tirar o 30% 30%, as despesas les dépenses de casa ou consumo. au consume de la maison. Aleluia. Amém. Vamos no outro traço. Autre trait, Põe 25%. écris 25%. Esse 25%, Ce 25%, ali se encontra a propina, là se rencontrent les frais scolaires, pagamento da energia ou internet ou água, paiement d'eau, d'énergie au internet ou transporte também. et le transport aussi. Vice-versa. Vice versa. Você pode pôr 30 na propina, e energia, transporte, e 25 na despesa, segundo o número das pessoas que estão na tua casa. Tu peux renverser cela 20% ou 30% pour les dépenses de la maison ou les dépenses personnelles. Aleluia. Amen. Te falta quanto? 25%. Il te reste 25%. Esse 25% que te falta, Ce 25% qui te reste, aquilo chama-se poupança. cela nous appelons... Amen. Amen. Poupança. Reserve. Reserve. Economia. Économie. O dinheiro a guardar. Si, si. Aleluia. Amen. Agora presta atenção. Prête attention. A poupança não se mexe. La réserve ne se bouge pas. Mesmo se a tua casa incendiou, Même si ta maison prenait feu, não mexe a poupança. tu ne peux pas bouger la réserve. A poupança tem a ver com os grandes projetos da tua vida. Ta réserve a à voir avec les projets grands dans ta vie. Você pode poupar durante ano. Tu peux réserver durant un an. Você pode poupar durante 7 anos. 6 meses. 8 meses. Tu peux garder durant 7 mois, 8 mois, 1 an. Cela dépend de toi. Aquilo depende do projeto que você está para realizar. Cela dépend du projet que tu promets réaliser. Você vai fazer o levantamento. Tu vas prendre cela. Aleluia. Amém. E depois agora vai começar a poupar o dinheiro. Et tu vas commencer à réserver une partie d'argent. Cristão que está nos acompanhando. Chrétien qui me suit. Se você conseguiste disciplinar a tua finança, Si tu parviens à discipliner, mesmo se o diabo vem dormir junto contigo na cama, même si le diable vient dormir avec toi ensemble sur ton lit, você vai ter sucesso na tua vida. tu auras le succès dans ta vie. Aleluia. Amen. Nós já devemos acusar o diabo em vão. D'autres fois, nous accusons le diable Aleluia. Inutilement. inutilement. Amen. Que essas coisas não tem nada a ver com o diabo. Il y a des choses qui n'ont pas à voir avec le diable. Tem a ver com a distração
dos cristãos. Ça a à voir avec la distraction des chrétiens. Vai ver cristão que não sabe fazer a contabilidade. Tu verras un chrétien qui ne sait pas faire la comptabilité. Quer dizer, ele quando recebe, gasta tudo, recebe, gasta tudo. C'est-à-dire, il reçoit son salaire, il gaspille tout. Il reçoit, il gaspille tout. Depois vai falar porque não, pastor, não estou a entender. Eu estou a trabalhar há muitos anos, mas nem um carro eu tenho, nem um terreno eu tenho. Eu que te louco. Eu que estou a te feitiçar. Tu vas écouter, oh pasteur, j'ai travaillé beaucoup d'années, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. C'est rare, c'est moi le pasteur qui te... Estão te ensinar as coisas. Em vez de praticar, não querem praticar, querem comprar carro no sonho, querem comprar terreno no sonho. Depois, pastor, eu quero para me fazer um bom trabalho. Qual é o trabalho que vou te fazer? Je t'enseigne, tu ne pratiques pas cela. Querem me matar com dor de peito ou quê? Tu veux me tuer avec la douleur de la poitrine. As pessoas crescem nos ensinamentos, estão te ensinando. Quando papá, mamãe, presta atenção. Se você quer manter sempre o dinheiro no teu bolso ou na tua conta bancária, si tu veux garder ton argent dans ta poche ou dans ta compte bancaire, aleluia. Amen. Aprende, quando você tem dinheiro, apprends, lorsque tu as l'argent, tira a parte do Senhor. Tire la partie du Seigneur. Sustenta a sua família. Sustenta a sua família. Appuyer, soutenir. Appuie ou soutient ta famille. Aleluia. Amen. Quer dizer, os teus filhos e a tua esposa que vive junto contigo. Tous ceux qui vivent avec toi, ta femme, avec tes enfants. E os teus parentes também. Et tes parents aussi. Não dá muito, no bocadinho que você consegue. Ne donne pas beaucoup, mais le peu que tu gagnes. Aleluia. Amen. 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 Quer dizer, reparte o teu dinheiro em 3 partes. C'est-à-dire, repart 3 fois ton argent. Aleluia. Amen. Quer dizer, tira a parte do Senhor, aquele é o primeiro ponto. Tire la partie du Seigneur, c'est le premier point. Não há discussão. Là, il n'y a pas de discussion. Sustenta os teus filhos. Supporte tes enfants. Sustenta a tua casa. Supporte ta maison. Tira também uma parte. Tire là une partie. Dá nos teus parentes, se o teu pai está em vida, os teus avós, pelo menos o salto. Donne à tes parents, s'ils sont encore en vie, au moins les unités. O diabo não vai conseguir travar a tua finança. Le diable ne va pas bloquer ta finance. Porque Deus está vendo o interesse dele a se manifestar na sua vida. Parce que Dieu voit son intérêt à se manifester dans ta vie. Papa, maman, você pode fazer negócio. Tu peux faire le business. Se o Deus não está a encontrar a parte dele no teu negócio, si Dieu ne rencontre pas sa partie dans ton business, você pode ter 58 contentores. Tu peux avoir 58 contentors. Aquilo não vai progredir. Cela ne va pas aller en avant. Aleluia. Amen. Com mais detalhes, vamos voltar quando Deus vai permitir. Avec détails, nous rentrons. O tempo já está a passar, amém? Amém. Vamos fazer tudo para terminar esses 3 pontos. Nous allons faire le tout pour terminer. O quinto ponto para você ter um êxito na vida. Le 5e point pour que tu aies le succès dans ta vie. Você tem que ter coragem na vida. Tu dois avoir le courage dans ta vie. Aleluia. Amém. O cristão é a pessoa mais corajosa da planeta inteira. Un chrétien, c'est l'être le plus courageux de la planète Terre. Você não pode ser preguiçoso. Tu ne peux pas être paresseux. O que é o coragem? C'est quoi le courage? É uma virtude. C'est une vertu que te leva a enfrentar uma situação. Qui te pousse à affronter, merci, une situation. Mesmo quando tens medo. Bien que tu as peur. Aleluia. Amen. Entendeste? Tu as compris? Coragem. Le courage é uma virtude. C'est une vertu que te leva a enfrentar uma situação. Qui te pousse à affronter une situation. Mesmo quando tens medo. Même lorsque tu as peur. Aleluia. Amen. Quer dizer, o coragem é uma força vitoriosa. C'est-à-dire le courage est une force victorieuse. Aleluia. Amen. Porque a vida pertence nas mãos dos corajosos. Parce que la vie appartient dans les mains des courageux. Aponta Número capítulo 13, verso 30 a 31. Écrit le livre de Nombre,
chapitre 13, verset 30 à 31. Chapitre 13, verset 30 à 31. Aleluia. Amen. Cristão. Chrétien. É muito importante para você ser uma pessoa corajosa. C'est très important que tu sois courageux. Oraste. Tu as prié. E sai em casa, vai à procura. Sors de la maison, va chercher. Aleluia. Amen. Vai no encontro. Va à la rencontre da oração que você fizeste. De la prière que tu as fait. Amen. Espiritualmente já oraste. Spirituellement, tu as déjà prié. Deus já abriu. Tu as ouvert as portas espirituais que estavam fechadas. Les portes spirituelles qui ont été fermées. Mas fisicamente, physiquement, não é o Deus que vai fazer aquele papel. Ce n'est pas Dieu qui fera ce travail. Você próprio tem que enfrentar as situações. Toi seul, tu dois enfrenter cette situation. Mesmo se você tem medo, não para, enfrenta. Même si tu as peur, ne t'arrête pas, enfrente. Viver. Vivre. Aleluia. Amen. É riscar. É risquer. Vivre. É riscar. É risquer. Quando você não quer riscar na vida, lorsque tu ne risques você não vai viver. Tu ne vas pas vivre. Quando você não risca na vida, lorsque tu ne risques pas dans ta você vie, não vai viver. Tu ne vas pas vivre. Não deixa o medo para te surpreender. Ne laisse pas que la peur te surprenne. Recebe coragem nesta manhã. Reçois le courage ce matin. Enfrenta aquele negócio. Enfrenta aquela situação. O resultado está quase a chegar. Le résultat est presque. Tira a preguiça. Enlève la peur. Tira o medo. Enlève la peur. O rei dos reis Le roi des rois está contigo. est avec toi. Papa, mamã. Papa, maman. O que nós somos hoje Ce que nous sommes aujourd'hui é o fruto de coragem. c'est le fruit de la courage. Eu sou corajoso. Moi, je suis courageux. Essa equipa que eu tenho Cette équipe que j'ai, tem o semente do seu pai. ça, c'est la sémence de Aleluia. Amen. O coragem também conta. Le courage compte. Aleluia. Amen. No ministério, Dans le o ministère, coragem também conta. le courage compte. Não espera tudo só na parte do Senhor, não. N'attends pas tout que ça vienne du ciel, non. Deus já falou. Dieu a déjà dit. Ele já criou. Il a déjà créé. Ele vai fazer mais o quê? Il va faire quoi? O resto está na sua disposição. Le reste est dans ta disponibilité. Tem que se movimentar. Movimente-toi. Porque tem medo. Ali estão a matar. Você não vai morrer. Enfrenta aquela situação. J'ai peur là-bas, on tue. Non. Aleluia. Porque Amen. eu tenho medo na faculdade. Os que estão na faculdade têm água no corpo, têm sangue como você. Vai lá. Ceux qui sont à la faculté, ils ont le sang comme toi. Aleluia. Va là. Precisamos de ter nas nossas igrejas os filhos doutores, Nous avons besoin dans nos églises des enfants docteurs, os advogados. des avocats. Aleluia. Amen. Nós não podemos deixar aquilo na mão dos feiticeiros. Nous ne devons pas laisser cela dans les mains des féticheurs, non. Aleluia. Amen. É por isso, hoje, no meio dos cristãos, Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le milieu des chrétiens, temos a má concepção do sucesso. nous avons la malconception du succès. Muitos até ficaram com medo de pregar o sucesso, porque não, aquele evangelho da prosperidade. Papá, mamã, a palavra prosperidade está dentro da Bíblia. Beaucoup ont peur de prêcher le succès. Ils ont peur, mais la parole succès se rencontre dans la Bible. No 3 de João, Dans le troisième livre de Jean, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. bem amado, Bien-aimé, eu quero para você prosperar j'aimerais que tu prospères como prospera o estado da sua alma. comme prospère l'état de ton âme. Amen. E esse recado é para quem? Ce message appartient à qui? Não é para nós os cristãos. C'est pour nous chrétiens. Se a sua alma Si ton âme é libertado, est libérée, automaticamente automatiquement, o trabalho que se fez no interior le travail qui s'est fait à vai se l'intérieur manifestar fisicamente. va se manifester physiquement. Não fica com medo, N'aie pas peur. não fica com receio. N'aie pas peur. Precisamos de ter sucesso na nossa vida. Nous avons besoin du succès dans nos vies. Amém. Amen. Sexto ponto. Le sixième point. Aleluia. Amen. Para você ter sucesso na tua vida, Pour avoir le succès dans ta vie, tem que ter humildade. tu dois avoir l'humilité. Amen. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Philippiens chapitre 12, verset Filipenses capítulo 2,
verso 5 a 11. Philippenses chapitre 2, verset 5 jusqu'au 11. Amen. Amen. Seja humilde. Sois humilde. Aleluia. Amen. Perante o teu pastor. Devant ton pasteur. Seja humilde. Sois humilde. No local do serviço. Dans le milieu de service. Seja humilde. Sois humilde. No bairro que você vive. Dans le quartier. Seja humilde. Sois humilde. A sua humildade Ta humilité vai levar as pessoas para te exaltar. va pousser les gens à t'exalter. O Deus vai te exaltar. Dieu va t'exalter. Não se exalta antes do tempo. Ne t'exalte pas avant le temps. Aleluia. Amen. Eu conheço rapaz na Bíblia. Je connais un jeune dans la Bible. E rapaz humilde. Un jeune humilde. Mas já fazia as proezas no mato. Mais il faisait déjà les exploits au champ. Aleluia. Amen. Conhece aquele rapaz? Tu connais ce E jeune? baixinho. Il était court. Aleluia. Amen. O David. David. O homem humilde. L'homme humilde. Ninguém conhecia. Personne ne savait. Mas dentro do mato, Mais là au champ, ele fazia já as proezas. il faisait déjà les exploits. Aleluia. Amen. Quando saiu da cidade, Lorsqu'il est sorti pour la marcou a história. il a marqué l'histoire. Deixou cair Il a Golias. déchiré tomber Goliath. Aleluia. Amen. Quando você está humilde, Lorsque tu es humilde, os ataques vão ser menos. les attaques seront moins. Aleluia. Amen. Deus vai te proteger. Dieu va te protéger. É uma fase que Deus nos trabalha, nos prepara. C'est une phase que Dieu nous travaille et nous Se está prépare. ainda na fase da preparação, Si tu es dans la phase de préparation, não pode ter pressa de aparecer. tu ne peux pas avoir le pressé pour apparaître. Aleluia. Amen. Seja humilde. Sois humilde. O último ponto para nós terminar: Le dernier point pour terminer, diligência. la diligence. Aleluia. Amen. Aponta Provérbio capítulo 22, verso 29. Proverbe chapitre 22, verset 9. 29. Provérbio 22, 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Provérbio 22, verso 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Aleluia. Amen. Papa, mamãe, Papa, maman, depois pega essa pregação. après, prends cette prédication. Pode meter aquilo no disco duro. Tu peux mettre cela dans le disque dur. Leva tempo de ouvir essa pregação. Prends le temps pour écouter cette prédication. Pratica essa pregação. Pratique cette prédication. Eu sou fruto dessa pregação. Pardon? Je suis le fruit dessa predicação. Je suis le fruit de cette prédication. Aleluia. Amen. Não estou a pregar o que eu ouvi na boca das pessoas, não. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu dire, non. Eu sou fruto dessa pregação. Je suis le fruit de cette prédication. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Temos muitos testemunhos. Nous avons beaucoup de témoignages. Aleluia. Amen. Pratica isso. Pratique ceci. Partilha isso nas plataformas. Partage ceci dans les plateformes. Vai abençoar muita gente. Ça va bénir beaucoup de gens. A preguiça vai sair no meio da igreja. La paresse va sortir au milieu des gens. As libertações sem motivo vai desaparecer das igrejas. Les libertations sans motif sortira dans les églises. Aleluia. Amen. O que significa diligência? C'est quoi la diligence? Você tem que amar o trabalho que você costuma fazer. Tu dois aimer le travail que tu fais. Aleluia. Amen. Você tem que amar o que você está a fazer. Tu dois aimer ce que tu fais. Eu amo esse trabalho. Moi, j'aime ce travail. Eu trabalho duro. Je travaille dur. Aleluia. Amen. Eu levo tempo a meditar e a preparar. Às vezes quando vou subir na cama, vou assustar 5 da manhã. Moi, je lève le temps à méditer et à travailler. Je peux dormir et quand je vais me surprendre, c'est déjà 5 heures. Aleluia. Amen. O Deus que nos criou Dieu qui nous a créés, foi grand bosseur. c'était un grand boxeur. Não é boxer, bosser, travailler. C'était un grand travailleur. Aleluia. Amen. Deus bossou duramente. Dieu a travaillé durement. Vimos hoje o resultado. Nous voyons aujourd'hui les résultats. Estamos a contemplar a natureza. Nous sommes en train de contempler la nature. É porque alguém levou tempo para trabalhar. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris le temps pour travailler. Papa trabalha. Papa travaille. Evangelista trabalha. Évangéliste travaille. Leva tempo a pesquisar. Lève le temps à recherche. Aleluia. Amen. Tem que ser uma pessoa diligente. Tu dois être une personne diligente. Tem que trabalhar na dureza. Tu dois travailler dans la dureté. Enquanto que os outros estão a dormir, Au moment où les autres dorment, você trabalha. toi tu dois travailler. Amanhã Demain, vai comer o fruto do seu tu trabalho. vas manger le fruit de ton travail. Aleluia. Amen.
tem que amar o trabalho. Tu dois aimer le travail. Aleluia. Amen. Tira aquele espírito Tire cet esprit-là que anda na cabeça dos pretos. qui entre ou qui marche dans les têtes des nègres. Aleluia. Amen. Amém. Você vai ver um preto, Tu verras un nègre, tem um trabalho, il y a un travail à faire. mas a mente dele não está dentro daquele trabalho. Mais sa tête n'est pas dans ce travail-là. Ele está sonhando outro trabalho. Il rêve un autre travail. Isso é uma concepção errada. Ça, c'est une mauvaise conception. Para você chegar naquele outro trabalho, Pour arriver à notre travail, tem que começar primeiro a valorizar o trabalho atual. tu dois premièrement valoriser le premier travail. Adoração, adoração. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Tem que amar o trabalho que Deus te deu. Tu dois aimer le travail que Dieu t'a donné. Aleluia. Amém. Você é cantor. Tu es chantre. Leva tempo nos ensaios. Tu dois lever le temps à la répétition. Mesmo se não tem uma voz boa, Même si tu n'as pas une belle voix, a voz se cria. la voix se travaille. Tem umas pessoas Nous avons des chants. que antes não cantavam bem, Auparavant, ils ne chantaient pas bien. mas de tanto trabalhar a voz, Mais au temps de travail de la voix, hoje ele tem uma voz linda. et aujourd'hui, il a une belle voix. Aleluia. Amém. Seja diligente. Sois diligent. Mesmo com as críticas, Même avec des critiques, trabalhe a sua voz. travaille ta voix. Trabalhe as suas pregações. Travaille tes prégations. Trabalhe o que você está a fazer. Travaille ce que tu es en train de faire. Cedo ou tarde, Tôt ou tard, as pessoas vão te descobrir. les gens vont te découvrir. Aleluia. Amém. Para nós te descobrir, Pour te découvrir, você tem que tu trabalhar. dois travailler. Aleluia. Amém. Eu gosto das pessoas que Moi, trabalham. j'aime les personnes qui travaillent. Querem marcar a história. Tu veux marquer l'histoire? Leva tempo a trabalhar. Lève le temps. à Aleluia. travailler. Amen. Aquele trabalho Ce travail vai te sustentar. va te soutenir. Aquele trabalho Ce travail vai te dar dinheiro va te donner para l'argent você comprar terreno, pour acheter un para terrain, você comprar roupa, pour acheter les sem vêtements, cometer o pecado. sans commettre les péchés. Aleluia. Amém. Kubasadilanga. Kubadilanga. Aleluia. Amém. Você vai comer Tu vas commettre no tu vas trabalho manger que você está a dans fazer. le travail où tu fais. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Que Dieu te bénisse. Entramos no momento de adoração. Nous entrons de nouveau. Hoje é o final do mês. C'est la fin du Cada mois. final do mês, Chaque fin du mois, nós adoramos nosso Deus. nous adorons notre Porque Dieu. 30 dias Parce que 30 jours em vida dans la vie, nunca foi ce fácil. n'est pas facile. Tu és o Senhor, Pai da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudará. Tu és o Senhor, Deus da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudará. Tu és o Senhor, Pai da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudará. Tu és o Senhor, Pai da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudará. Eu salí também, também a viranga. Eu salí também, como morite. Adora a Deus. Eu salí também, também a viranga. Eu salí É Ele que nos protegeu durante esse mês todo. eu salí também. Reconheça. Também a viranga. Eu salí também, eu vou guarite. Eu salí também, também a viranga. Eu salí também, eu vou guarite. Tu és o Senhor, Yahweh, Pai da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudará. Tu és o Senhor.
habitar em mim. Como no dia de Pentecostes, vem habitar em mim. Venha falar pra mim, papai. Venha falar pra mim. Venha falar pra mim, papai. Venha falar pra mim. Como no dia de Pentecostes, venha falar pra mim. Como no dia de Pentecostes, venha falar pra mim. Aleluia, 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 aleluia. Hoje, amanhã e para sempre. Hoje, amanhã e para sempre. Hoje, amanhã e para sempre. Ele é o mesmo. Hoje, amanhã e para sempre. Adora a Deus. Como na escola isso. Akumisama. Libera na libera, akumisama, asanzorama, anetorama, o libera na libera, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Seja louvado, oh seja louvado, oh seja louvado, seja louvado, seja louvado, oh seja louvado, oh seja louvado, oh seja louvado. Passar agora no momento do louvor. Nous voulons entrer dans la louange. Amen. Amen. Hoje foi domingo especial. Aujourd'hui est Amen. É o dia 31 do mês de maio. C'est le 31 de mai. Aleluia. Amen. É o dia que nós adoramos Deus. C'est le jour où nous adorons com as notre Dieu. pregações. Avec les prégations. Ritmo. Com louvor. Avec la louange. Aleluia. Amen. Ma sœur, Dieu te bénisse. En Afrique du Sud. Amen. Estamos a louvar. Nous sommes en train
de louer notre Dieu. We are blessed. We are our God. Manifeste alegria. Milolo, 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 vamos. Aleluia! Amém! Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Me tira do chão, Me coloca em cima. Me coloca à direita. Me coloca em frente. Aleluia! Ai, Osana, Osana, Osana. Osana, 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 acima de tudo. Osana,
bakomi kobanga lele mame. Chicote. Wow. Chicote. Ah, chicote, chicote. Chicote. Wow. Chicote. Ah, chicote, chicote. Wow. Chicote. Eleva Jesus, eleva. Eleva Jesus, eleva. Eleva. Jesus, eleva. Eleva. Jesus, eleva. 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 Assim, 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 levanta assim, levanta assim, levanta assim, levanta assim, levanta assim, levanta assim, Macia toma manayo, macia toma manayo, macia toma manayo. Totombolio lelo, 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 totombolio lelo. Continua sempre conectado nessa página. Continue toujours connecté dans cette page. Na quarta-feira vamos voltar aqui de novo. Le mercredi nous allons rentrer ici de nouveau. Amen. Amen. Se não vamos ter programa na terça-feira, si nous n'aurons pas programme le mardi, quer dizer, na quarta-feira estamos aqui. C'est-à-dire le mercredi nous serons ici. E na sexta-feira também. Et le vendredi également. E no domingo. Et le dimanche. Amen. Amen. Na sexta-feira temos 2 tempos. Le vendredi, nous aurons 2 temps. Amen. Amen. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Querem mais quebra? Então, Olívio, vamos lá. Eles querem quebra, não quero sair. Yeah.
E glória, 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 e glória, glória, a Jesus o Rei da glória. E glória, 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 e glória, glória, e glória, glória, a Jesus o Rei da glória. Amém. Amém. Bom apetite. Obrigado, homem.